gostaria que vocês abrissem a Bíblia, no Salmo 46, por favor, no versículo 1. Vamos ficar em pé? Já abre qual texto? Salmo 46. Então tá. Já abre e a gente vai cantar. Quanto amor? Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho para morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Podem se sentar. Agora sim. Para compreender mais do gostoso e profundo. Então, vocês já abriram já o Salmo 46? O versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Sempre que eu vou falar de Deus para alguém, eu procuro buscar nas minhas experiências com Deus para poder falar sobre Ele, né? E tribulações, todo mundo passa por tribulações, quem não passa, né? E às vezes o que é tribulação para um é tranquilo para outro, né? Vai da vivência, da experiência, da comunhão com Deus que cada um tem. E nesses últimos dias eu tenho passado por algumas tribulações, eu, minha esposa, né? Muitos de vocês sabem que ela está passando por um problema de saúde na vista, né? E aí eu tenho me achegado mais a Deus, né? Orado mais, né? Com mais disposição, né? Quando a gente está passando por dificuldades, a gente corre para buscar um refúgio.
O refúgio é um abrigo, né? Onde a gente se sente seguro. E esse refúgio é em Deus, né? Então essa palavra falou muito comigo, tem falado bastante comigo, e com a Valquíria, com a minha esposa. E o interessante, que quando a gente está passando por tribulações, às vezes a gente se sente meio fraco, desanimado às vezes, né? Meio angustiado, ansioso. Eu estou falando também do meu trabalho, algumas coisas que têm acontecido lá esse ano que mudaram para pior, né? Então, quando eu li isso aqui, né, e orei e tudo, e li outros versículos que falam de esperança, né, isso me mudou bastante, sabe? Me deu ânimo, me deu alegria, me deu forças, e mudou tanto que eu fui capaz até de, na escola, onde eu trabalho, encontrar outras pessoas que estão passando por aflições, assim, que você percebe já no rosto da pessoa, de poder dar uma palavra de ânimo para essas pessoas. Isso que é legal, que Deus faz com a gente, né? Deus nos dá essa força, Deus é nosso refúgio, a nossa fortaleza, e só mesmo nele, no meio das dificuldades, a gente consegue encontrar, mudar o nosso ânimo, mudar a nossa força, e ainda ser capaz de estar conversando, dando uma palavra de ânimo para outras pessoas, para alguns alunos também que eu encontrei. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje, né? Que a gente está passando por isso, a Valquíria, mas a gente está bem. Quero agradecer pelas orações de vocês todos. Amanhã vai ser a cirurgia dela, né? Mas ela está bem animada, ela está desde maio já batalhando com esse problema, e ela está cada vez mais forte. Isso que é legal, né? Isso que é muito bom, e só Deus para fazer essas coisas. Enquanto algumas pessoas vão buscar a esperança no dinheiro, ou em homens, em pessoas, né? Em coisas, nós buscamos a esperança naquele que é o único que pode nos dar a vida eterna, que promete e cumpre, faz as suas promessas e cumpre. É o Deus verdadeiro, a Deus a quem nós devemos louvar e adorar, e toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. É isso, tá bom? Vou chamar agora o pastor Valcinei. Obrigado, Eliel. Nós temos tanta gente conhecida hoje aqui. Eu quero, antes da gente apresentar o Lucas, eu quero que fique de pé quem está conosco, quem está nos privilegiando com a sua presença nessa manhã, que geralmente não faz parte desse contexto. A gente quer receber você com muito carinho. Você pode ficar de pé. Eu sei que tem o cunhado do Abílio e as pessoas que estão. Tem uma querida muito especial, nossa irmã lá de Londrina, né? Nosso chaveirinho, a gente chama ela de chaveirinho porque faz parte da nossa vida. Deus abençoe você, Tatá. Temos o amigo do Mateus. Como que é teu nome mesmo, querido? Raoni. Tá? Então temos bastante pessoas nos stands hoje. Que privilégio ter vocês aí. Eu quero orar e logo depois eu quero... Aliás, eu quero chamar o Lucas aqui. Lucas, vem aqui. Acho que vai ter que baixar o volume aqui, que está bem alto. O Lucas é um querido nosso, missionário. Lucas hoje está desenvolvendo um projeto e um trabalho missionário bem pertinho daqui, né, Lucas? Logo ali, na Mongólia. Então dá para ver pela roupa dele. Oremos por ele enquanto ele está falando, porque deve ser gostoso, deve estar fresquinho aqui. O Lucas é casado com a Juliana e tem 3 filhos. Eles vieram para o Brasil para nascimento do seu mais novo rebento. Ele disse que quer ter uma família igual a de Jesus Cristo, com muitos irmãos, então ele está muito animado, ela também. Mas eu vou deixar ele se apresentar. Muito obrigado, Lucas, por você aceitar o privilégio de estar com a gente aqui nessa manhã. Ele vai falar sobre a vida missionária, ele vai trazer uma palavra, ou seja, hoje de manhã você fica muito à vontade. Vamos orar?
Baixe a sua cabeça. Pai amado, muito obrigado por esse irmão querido que está conosco. Obrigado pela palavra que Eliel nos trouxe. Nós pedimos pela Valquíria. Deus, cuida dela lá. Ela gostaria tanto de estar aqui, mas nós sabemos que é um tempo do Senhor na vida dela também. O Senhor está agindo e a tua palavra diz: agindo eu, quem impedirá? Eu sei que o Senhor tem o melhor para a vida dela. Senhor, dá recuperação total da sua saúde. E agora eu peço que o Senhor use a vida do Lucas para nos abençoar, para falar conosco nessa manhã. E desde já o Senhor esteja cuidando também, Senhor, da igreja que o Senhor está preparando lá na terra onde Ele está, na Mongólia. Que ali também o Seu nome seja glorificado. Nós glorificamos, nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Lucas. 자, 잠바츠카노 예지미 부르기 자나 meg Lucas ketek teget pi gorofu hutte manehir Juliana ben teget pi much mais teve eu sei que vocês não entenderam nada, é óbvio, né? Olha lá, o outro tem o dom de línguas ali, já traduziu para nós ali, né? Brincadeira. Mas só, né, congratulei a todos, né? Desejei um dia do Senhor para todos nós e disse meu nome, que sou casado, tenho 3 filhos em mongol. Bem, mas fico muito feliz mesmo com o privilégio de poder trazer um pouquinho mais né, desse povo para o coração da igreja aqui da Boas Novas, né? E eu fico feliz porque é mais irmãos intercedendo por esse povo tão distante ali, né, pedindo a Deus para que o Senhor, né, possa juntar outros a essa família tão grande ao redor da terra, né? Fico muito feliz de poder estar representando essa nação aqui para vocês. Bem, antes disso, eu queria refletir um pouco para que o nosso coração possa atentar um pouco a um detalhe que está para acontecer. Nós esperamos isso, o nosso coração anseia e aguarda por isso. Nós vamos alimentar um pouco disso nessa manhã. E depois eu quero poder apresentar um relatório do que está acontecendo na Mongólia, né, no nosso projeto e como Deus tem trabalhado lá, certo? Bem, eu venho da área de comunicação, né, já tenho 14 anos de caminhada com Cristo, né, trabalhei quase 14 anos na área de comunicação, com, né, direção de arte, fotografia e vídeo para comercial de TV e em revistas, né? Então essa é a minha área, a minha paixão, eu gosto disso. E o Senhor me chamar para comunicar agora o Evangelho, né, a um outro povo. Então eu fico muito grato a Deus, porque o Senhor faz tudo de acordo com, né? Às vezes a gente olhar para trás, a gente vai ver como o Senhor veio dando dons e talentos, preparando a gente para aquilo que Ele quer da gente. Então é simples a gente identificar o que Deus quer da gente. É só olhar como Deus veio construindo a vida da gente desde lá do princípio. E eu estou falando isso porque eu quero que você hoje pense no porquê que você está aqui. Qual é o sentido da sua vida? E isso faz toda a diferença, queridos, né? Isso é importantíssimo, é essencial para nós, como crentes, entender qual é o plano de Deus para a nossa vida. Parece um jargão, muitos crentes vão falar assim: Deus tem plano na sua vida, Deus tem plano na sua vida. Mas é uma verdade, não é só um jargão, é uma verdade. Deus de fato tem plano na nossa vida. E o Senhor é um Deus missionário, não é? Desde o princípio da criação, o propósito do Senhor é redimir a humanidade. O propósito do Senhor é trazer o homem para perto dele de novo. E assim, o Senhor poderia lá no princípio ter sacrificado seu filho, e a Bíblia fala que o cordeiro não foi imolado, ele não foi sacrificado aqui. Antes disso ele foi imolado e sacrificado, o sacrifício dele aconteceu antes de tudo existir, né? Então o Senhor poderia, antes de tudo ser criado, já ter nos redimido e nos levado junto dele à eternidade. Ele tem poder para isso. Vocês concordam comigo? Ele poderia ter feito isso. Bem, ele resolveu traçar um plano, né, cronológico, de começo, meio e fim para nós, né? E ele nos deixou com uma missão, e ele poderia outra vez, no meio desse plano cronológico dele, no sacrifício humano de Jesus, né, também ter nos redimido ali.
nos levado para o céu logo ali na morte de Jesus na cruz. Mas ele também não fez isso. E ele poderia também, no dia que Jesus veio e chamou Lucas, lá dia 26 de março de 2006, ele poderia ter levado Lucas assunto aos céus, né? Também junto com ele. Ele não fez isso. E ele não fez isso com você também. Ele deixou você e eu aqui, para a gente viver, experimentar uma coisa que os anjos almejariam fazer. A Bíblia fala que os anjos desejariam fazer a missão que ele deixou para nós. Para você entender o prazer e a alegria que é isso, né? Então eu quero que hoje você tenha uma pergunta no seu coração. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Comece a olhar para trás enquanto a palavra vai sendo revelada a nós aqui, ministrada a nós pelo Espírito Santo. Eu quero que você comece a rever a sua vida e ver e buscar do Senhor essa resposta, ok? Talvez você já tenha, talvez esteja claro no seu coração, mas talvez você entrou aqui hoje e até hoje você nunca pensou nisso. Bem, e nós não vamos ver isso por meio da palavra do Lucas, é claro, é óbvio, porque eu não tenho nada para dar para vocês, sinto dizer, gente, né? E graças a Deus nós temos a sua palavra, que nos auxilia e nos dá suporte, porque nele nós podemos crer. Então lá em 2 Pedro, capítulo 3, de 1 a 13, é ali que nós vamos basear o texto que vai responder para nós essa pergunta, na verdade, certo? E ele fala principalmente ali, né, a palavra central, né, desse texto é sobre o retorno de Jesus e o porquê nós devemos render toda a nossa vida a Ele. Eu digo devemos porque é um dever nosso, né? E é um privilégio nosso descobrir, ter clareza disso. Bem, você pode acompanhar comigo aqui, eu trouxe numa versão diferente, né? Eu trouxe na NVI e vou te explicar o porquê depois, é por causa de uma pontuação. Então se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia, mas se quiser acompanhar comigo aqui, você vai ter uma clareza melhor do que eu estou dizendo. Bem, hoje muitos palestrantes, principalmente nessa área de coach, têm feito a população, o povo, pensar no porquê. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, de ter contato com alguém da área de coach, de visitar uma palestra nessa área. Não aconselho também, porque vai totalmente contra os princípios bíblicos, né? Mas essa galera hoje, o princípio deles, a mensagem principal deles é questionar você o porquê. Fazer você entender o porquê você está aqui. Ou você encontrar o porquê. E aí não importa se o porquê então é você encontrar uma carreira que lhe dê satisfação, né? Que seus investimentos dê muito lucro, né? Que o seu porquê seja até mesmo entregar a sua vida na obra voluntária, vamos dizer, não importa. O desejo deles é que vocês encontrem o porquê. E aí eu acho que isso é um grande problema no coração do homem, sempre foi. Porque desde Adão o homem perdeu a sua identidade. Né? É visível isso na gente. O que me trouxe para Jesus foi uma crise de identidade. Eu encontro a Jesus a ponto de tirar minha própria vida. E eu tinha tudo, eu, com apenas 22 anos, eu trabalhava numa das maiores empresas de calçado feminino do Brasil, a Carmen Stephens, era o designer principal e diretor de fotografia dos desfiles e para os catálogos e revistas da empresa, né? Com apenas 22 anos de idade. Né? Aparentemente eu era um jovem que todo mundo queria ser, mas eu sozinho, gente, só eu sabia o desespero que era aqui dentro de mim, a angústia que passava dentro do meu coração, né? E era uma crise gigante dentro de mim na questão do porquê, a vida não fazia sentido para mim. E eu acredito que esse é a principal crise de identidade no nosso coração desde a queda em Adão. Porque nós perdemos a identidade de quem nós somos, nós não sabemos quem nós somos e nós estamos em busca. Então esse povo nada mais está fazendo do que fazendo as pessoas encontrar um porquê superficial e terreno para que eles possam engajar a vida deles. Mas aí, em paralelo a isso, eu tenho ali o Dr. Lloyd Quast, que é um americano, e ele tem um artigo, né, num livro, aquele livro usado no Perspectiva, não sei quem já fez o Perspectiva aqui, mas é um compêndio, acho, até o pessoal fala que é a Bíblia do Missionário. Ele apresenta várias
artigos analisando o contexto missionário, a cultura do campo missionário, e ele tem várias, centenas de artigos a respeito de missões. E um deles é esse artigo que fala entendendo o que é a cultura. E esse doutor em antropologia, ele vai questionar justamente isso. Ele passou um tempo da vida dele num campo missionário, de outra cultura, e então depois ele gasta outro tempo da vida dele pesquisando, entendendo, estudando o comportamento da igreja, o comportamento dos cristãos ao redor do mundo. E ele chega na conclusão, na tese dele, de que a maioria das mensagens pregadas e anunciadas, elas não questionam o porquê que a pessoa está aqui, o sentido dela viver. E ele, é claro, ele está fazendo isso porque ele vê isso nas pregações de Jesus. Jesus o tempo todo leva a pessoa a pensar na questão do porquê, né, que o reino de Deus não está aqui, né, para a gente pensar no que é essencial. Se você está chorando aqui hoje, amanhã você vai rir, meu querido, não se preocupe. Mas se você está rindo e a vida está boa para você hoje aqui, saiba que lá na frente a vida vai te cobrar isso. Então Jesus o tempo todo ele está fazendo isso, e por isso ele se baseia essa tese dele, a pesquisa dele. E ele vai pensar também que a maioria de nós, como crentes, nunca questionamos também o porquê nós estamos aqui. E eu acho que isso que Pedro, né, vem trazer para nós aqui nas suas cartas, fazer a gente entender de maneira simples, de maneira objetiva, entender qual é o plano de Deus para a nossa vida. Eu gosto da vida de Pedro, porque esse Pedro é bem parecido comigo, né? A gente homem, eu acho que a gente é meio Pedro, né? Um coração duro, né? E às vezes as pessoas falam com a gente, muitas vezes a esposa fala com a gente, e a gente não amolece o coração, a gente é resistente, né? Precisa Deus vir e moer a gente para que a gente entenda muitas vezes o que Deus está querendo falar com a gente, né? É incrível isso. Então a gente é meio Pedro, meio rocha, meio durão, né? E assim, quando a gente olha a caminhada de Pedro lá atrás, né? Pedro é um cara assim que só dá mancada com Jesus, né? O tempo todo Jesus está corrigindo ele e botando Pedro na linha. Pedro, para com isso. Tem hora que Jesus fala: Pedro, afasta de mim, Satanás. Porque Pedro estava até recusando a admitir a morte e a ressurreição de Jesus. Pensa nisso. E aí lá no final, Jesus chega para ele para dar o maior de todos os exemplos, né? O próprio Deus, na sua humilhação, ele chega para lavar os pés dos discípulos, para dizer para eles o que era essencial para os discípulos. E Pedro fala: não, você não vai lavar meu pé de jeito nenhum. Olha para você ver. Aí ele fala assim: mas se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo, Pedro, né? Pedro: não, então lava meu corpo inteiro então, né? Ó o Pedrão. Mas quando a gente olha Pedro lá nas suas cartas, gente, é incrível a mudança que a gente vê. Que maravilha ler as cartas de Pedro, que profundidade. E não é só isso, Pedro resume toda a teologia cristã naquelas duas cartas, de maneira prática, simples, fácil de conhecer. Qualquer um pode ter acesso àquilo que Pedro está falando, né? Então isso é fantástico. Eu amo ver a vida de Pedro e eu tenho esperança para mim, e é claro para muitos aí que se identifica também, porque eu penso assim: oxa, lá na frente, quem sabe eu posso ser um Pedro da vida, né? Porque hoje está difícil, hoje eu continuo sendo Pedro, daquele Pedro de antigamente. Aí vamos lá, vamos correr. A segunda carta de Pedro, ela vai tratar da questão dos falsos profetas e o retorno de Jesus. Essa é a mensagem central da segunda carta. E nós vamos nos fixar então só no terceiro capítulo, certo? Vamos lá, vocês podem acompanhar comigo aqui. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo, e em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Então, o que Pedro está fazendo aqui é trazendo a igreja, fazendo a igreja pensar nas promessas e a importância da palavra de Deus, o que Deus já tinha feito, o que Ele vai fazer, o que Ele fez e o que Ele ainda vai fazer, e a importância que é a igreja crer nas palavras do Salvador. E Ele está combatendo justamente aqueles falsos profetas, como Ele vai falar agora. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. E quando ele fala desses escarnecedores, são pessoas que
de alguma forma, toma a liderança do corpo de Cristo, da igreja, né? E eles, seguindo as suas próprias paixões, né? Não necessariamente com as suas palavras, ele zombra da igreja, porque ele vai negar as principais verdades de Cristo, né? E aí quando ele fala dos últimos dias, Pedro não está falando, ele não quer dizer que é os últimos dias, lá perto de Jesus voltar. Não é isso. Quando a gente olha no Novo Testamento, falando de Jesus e os discípulos, apóstolos falando dos últimos dias, a gente precisa entender que os últimos dias a partir de Jesus já são os últimos dias. Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, dali então começa-se então os últimos dias, até a volta de Jesus. No entanto que os próprios discípulos esperavam a volta de Jesus ainda na sua geração, né? A gente pode ver isso muito nas cartas dos apóstolos, né? No Novo Testamento nós olhamos e vemos muito isso, que eles naquela época já esperavam a volta de Jesus. Então, desde Jesus nós já vemos pessoas usando da palavra de Deus para manipular a igreja e também por conta das suas próprias paixões, iludir, zombar da igreja, né? Bem, eles dirão, o que esses falsos profetas dirão? Muitas vezes no seu coração, não só em palavras diretas. O que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então, talvez não necessariamente em palavras, mas se você observar no contexto, o que ele está querendo dizer é isso, né? Os falsos profetas vai levar a gente a pensar que Jesus não vai voltar. Ele vai levar a gente a pensar de alguma forma que a gente deve aproveitar a vida, que a gente deve viver a vida e na verdade explorar o Senhor para que a gente tenha uma vida boa aqui. Jesus não vai voltar nada. Eles não vão dizer isso para você. Mas se você pegar o cerne da mensagem deles, é basicamente isso. E o mundo está dizendo isso para nós o tempo todo, né? Gente, vocês falam que creem em Jesus, vocês são um bando de louco, né? Que se Jesus vai voltar nada, vocês estão doidos, aproveita, vive a sua vida, para de ser um neurótico, um doido, né? Você é um cara fora do mundo, esqueci, agora me fugiu o nome da palavra, mas como é que a gente fala, né? Alienado, essa é a palavra que todo mundo usa com a gente, né? Quando a gente fala que a gente é crente, que a gente crê em Jesus, que Jesus vai voltar. Não, você é um alienado. Então que seja, né? Porque é isso que eu creio, é isso que a palavra de Deus me diz, e eu creio nisso. Gente, não há solução para esse planeta, né? De alguma forma, esse planeta não tem esperança, a não ser em Cristo. Bem, mas eles, o que acontece? Esses zombadores, esses falsos mestres, profetas, eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. Então Pedro agora começa a lembrar a igreja, porque essa carta dele corre diversas igrejas naquela época, e ela continua correndo, porque hoje nós temos condição de ler a carta dele, né? Ele está lembrando do que a palavra de Deus já fez. Primeiro ele começa assim, olha o que Deus fez, ele criou todas as coisas, pela sua palavra ele criou tudo, todo o universo. E aí agora então ele lembra o que a palavra de Deus fez na história, né? E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Ele lembra que a palavra de Deus já trouxe juízo à terra, e a ciência comprova isso, gente. É fácil identificar o dilúvio. Se você for lá em Minas Gerais, na Serra da Canastra, lá, em muitos lugares, você vai ver a marca da água assim, descendo, vai encontrar fósseis de baleia, né? Lá perto de casa, lá, olha para você ver, tão distante do mar, e a gente tem evidências do dilúvio. Deus já trouxe, por sua palavra, trouxe juízo à terra, e pela sua misericórdia ele poupou a humanidade, né? Por meio da família de Noé, e a gente sabe dessa história. E agora o que Pedro vai lembrar? O que a palavra de Deus vai fazer no futuro? Ele nos recordou o que a palavra de Deus já fez, o que ela fez na história, e agora o que ela vai fazer no futuro. Vamos lá. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça,
mas que todos cheguem ao arrependimento. Então a gente pode pensar, não, o Senhor está demorando, e muitas vezes eu penso isso, Senhor, e é nisso que eu clamo, Maranata, volta logo, Jesus, porque assim, a gente está vendo que o mundo está ficando pior, né? Está ficando cada vez mais difícil, e se a gente olhar para nós mesmos, eu olho para mim mesmo, gente, como está sempre ficando difícil para mim amar, né? Você percebe isso também em você, queridos? Tem ficado difícil para a gente exercer o amor de Deus, dentro de casa, olhar a esposa e pôr ela em primeiro lugar, botar as necessidades dos meus filhos em primeiro lugar, está cada vez mais difícil, né? O mundo está correndo para o final, a gente sabe disso, é profecia do Senhor para nós, de que as coisas, o amor vai se esfriar, né? E vai ficar cada vez pior para a gente, mas o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, pelo contrário, Ele é paciente para conosco, e Ele espera que todos se arrependam. E quando Ele fala todos aqui, não é que todos, toda a humanidade, é todos aquele qual Ele de antemão já separou para Ele. Então Ele está preparando, mostrando para nós aqui, já dando evidências do porquê nós estamos aqui, certo? E aí, gente, Ele continua: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Se a gente for ver essa palavra lá na língua de Jesus, no grego, essa palavra desnudada é que tudo vai ser derretido. Pensa nisso. O caos armado no dia que o Senhor Jesus voltar. E queridos, todo mundo, talvez a gente não fale muito disso, mas a ciência, o alvo da ciência é buscar uma saída, né, para isso aqui. Eles não sabem, eles não pensam que é o Senhor quem vai trazer o juízo na terra. A humanidade espera uma terceira guerra que destrua tudo, a humanidade espera, né, qualquer outra coisa menos o Senhor voltando na terra. E eles estão buscando desesperadamente uma vida em outro planeta, uma forma de viver em Marte, mesmo aquela doideira. Eu não quero viver em Marte nem pagando, né? A ciência busca, o povo agora está congelando, vai lá, paga caríssimo, absurdo, milhões de dólares para congelar o seu corpo de uma forma que, se um dia eles descobrir a eternidade, né, uma forma de preservar a vida para a eternidade, ele está lá o corpo pronto, né? Olha só, mas a gente sabe, o juízo não vai vir de uma guerra, o juízo não vai vir da mão humana, quem vai destruir tudo é o próprio Deus. É a mão do próprio Senhor quem vai fazer o juízo, a glória é dele até no juízo. E Ele está nos lembrando que isso que vai acontecer. E aí, gente, tem um filme, né? 2012. Estou trazendo aqui só para a gente ter uma noção, né? Bem de perto, como é que vai ser esse dia? Porque é claro que nesse filme eles ainda encontram uma solução, eles ressuscitam a Arca de Noé, né? Para quem assistiu o filme, e no final a Arca de Noé basicamente salva a humanidade, né? A gente sabe que não vai ter salvação, né? Mas é só para a gente ter assim, uma ilustração desse dia. Os elementos caindo do céu e... né? Bem, queridos, eu não quero que vocês tenham medo, sabe por quê? Esse dia, para nós que cremos, se nós estivermos aqui vivos, vai ser o dia de maior glória dos crentes da humanidade. Porque nós veremos o Senhor voltando dos céus para nos resgatar, e nós saberemos que dali para frente acabou, toda lágrima será enxugada, não haverá mais dor nem pranto no meio de nós. Acabou doença, acabou enfermidade, acabou tudo, queridos. Então é o dia de maior glória para nós como crentes, se nós estivermos aqui vivos. Mas para aqueles que não crêem, queridos, vai ser o dia de maior desespero da humanidade. Porque eles verão o Senhor adentrando o céu e tudo nesse caos,
e não haverá mais salvação. O tempo já se foi, o tempo de arrependimento já se foi. Quando a gente fala de arrependimento, a gente fala de mudança de vida, porque o arrependimento nada mais é de que você tomando o controle da sua vida, e você fazendo do jeito que você quer, e você fazendo aqui desse jeito, e quando você encontra o Senhor, você muda completamente o sentido da sua vida. Agora é o Senhor no controle. Agora é o que Jesus quer, é o que Ele pensa, é o que Ele planejou para mim e para você. Arrependimento é isso. E naquele dia, para aquele que não crê, não haverá mais chance de se arrepender. Não tem mais nada para traçar dali para frente. Mas aí, Pedro, eu gosto dele porque ele assim, ele sabe cutucar a nossa alma. Ele sabe botar a gente em xeque. E aí ele apresentou tudo isso, ele nos dá um choque diante daquilo que vai acontecer, e ele faz a gente pensar agora como nós estamos levando a nossa vida. E ele vai fazer essa pergunta para nós, e é por isso que eu trouxe nessa versão, porque a gente for ver na versão que a gente usa, o ponto de interrogação vem um pouco para frente, e não dá o aspecto que eu queria desse texto, né? E aí quando a gente traduz do grego para o português, a dificuldade que a gente tem é isso, porque o tradutor ele tem que pontuar o texto. Então, e a pontuação muitas vezes faz diferença. E aí Pedro, olha como é que ele faz uma pergunta aqui meio sarcástica, mas ele faz a gente pensar no porquê que eu estou aqui. Ele faz o seguinte: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Queridos, pensa comigo aqui. Visto que tudo que nós estamos construindo, gente, tudo que nós estamos dando a nossa vida, o suor da nossa vida, gente, a saúde do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, nós estamos construindo nessa terra, tudo, o próprio Deus vai destruir. Você já pensou nisso? Tudo que você está gastando a vida inteira para construir aqui nessa terra, o próprio Deus vai destruir. Eu não estou falando só de coisas materiais. Muitas vezes a gente pode gastar a nossa vida no intelecto, fazendo cursos e atrás de cursos, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD e não sei o que, e vai, o cara se torna um acadêmico daqueles que tem tudo na cabeça dele. E no final, para onde você vai levar todo esse conhecimento? E no final, queridos, o mais simples humano, quando ele chegar na eternidade, todo esse conhecimento vai ser dado a ele. Porque lá nós seremos plenos de conhecimento, nós não vamos precisar de universidade, não vamos precisar de nada disso, queridos. Nós vamos ser a essência de Deus, nós vamos ser de volta à imagem e semelhança de Deus. Todo o conhecimento vai estar em nós. Platão já dizia isso, né? Então, queridos, visto que tudo, material, imaterial, tudo vai ser desfeito, que tipo de pessoa é necessário que eu seja? Que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? E Pedro não deixa a gente sem resposta, não. Ele dá a resposta para nós. E ele vai dizer o seguinte: visto que tudo isso vai ser desfeito, gente, vai ser destruído, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Ele vai dizer que se a gente viver de maneira santa e piedosa, a gente não só tem esperança na vinda de Deus, na vinda de Cristo, mas a gente apressa a sua vinda. Olha que fantástico isso, querido. Olha que fantástico. Se a gente tiver claro que a gente está aqui para viver uma vida santa e piedosa, nós esperamos, nós mantemos a esperança todos os dias na vinda de Cristo. E nós apressamos a sua vinda. E agora vamos pensar por quê? Porque às vezes, mas viver uma vida santa e piedosa, que negócio é esse, ô Lucas? Eu não estou entendendo esse negócio, não. Tá, vamos pensar então sobre viver uma vida santa. Gente, talvez seja uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente chega na igreja. O que é viver uma vida santa? O que é ser santo? Separado, não tem outra palavra, gente. Você pode buscar no dicionário, em qualquer outro lugar, não tem. Ser santo é ser separado. Está esclarecendo aí? Ser separado para quê, queridos? Para quê? John Piper vai dizer o seguinte: nós estamos aqui para glorificar a Deus, mas levar outros a glorificá-lo também. E eu gosto dessa definição. Talvez isso resuma para nós o que é ser separado. Sou separado para glorificar a Deus. Mas a glorificação de Deus não é só aqui no canto, no culto, não.
é levar outros a glorificá-lo também. A relação com Deus é sempre assim, ela vem de cima para baixo e daqui para o próximo, né? A gente só ama a Deus se a gente ama o próximo. A gente só é perdoado por Deus se a gente perdoa o próximo, né? Aí como é que a gente vai perceber que a gente ajudou Jesus, né? Jesus fala com os discípulos: se você ajudar lá o cara que está na prisão, se você visitar o que está enfermo, se você dar roupa para aquele que precisa, entende? A relação com Deus nossa é sempre a relação com o próximo. Então, glorificar a Deus, mas levar outros a glorificá-lo também. Então, basicamente, essa é a definição de santidade. E não tem outra coisa. E agora, sobre piedade. O que é piedade? Ser santo e piedoso. Talvez a gente possa definir piedade, talvez como alguém religioso, né? Alguém que é misericordioso, né? Alguém que é compassivo, né? Talvez aquele irmão que ora e que lê a Bíblia assim bastante, né? Às vezes aquele outro irmão que sempre visita os enfermos. Talvez uma pessoa com o coração quebrantado a gente entenda como piedoso. Sim, talvez no termo português de piedade a gente pode traduzir piedade assim. Mas se a gente olhar para esse termo na Bíblia, essa piedade é muito mais profunda do que a gente imagina. E essa piedade é um termo usado somente para a vida de Jesus. Esse piedoso aqui, só Jesus foi piedoso do jeito que Pedro está falando aqui. E por que ele foi piedoso? Primeiro, porque ele foi santo. Até o fim, do começo ao fim, ele tinha clareza do propósito dele. O porquê que ele estava aqui. Que ele foi separado para glorificar a Deus e levar outros a glorificá-lo também. Ele sabia da missão dele. E ele foi piedoso porque ele foi até o fim na missão dele, olhando para nós. E é interessante porque o autor de Hebreus, ele vai referir, quando ele vai dizer da morte de Cristo, ele fala que Deus se fez homem e passou pela morte para compreender nós, que também morremos de medo da morte por causa do pecado. Por isso que eu não tenho medo de falar da morte, gente. A morte é o dia glorioso que eu espero a cada dia. Que Senhor maravilhoso, o dia que eu encontrar contigo, o dia que eu bater as botas aqui. E a gente tem que ter essa esperança, porque ele nos livrou na cruz. Jesus nos livrou do medo da morte. Que fantástico isso, gente. E Jesus foi até o fim, porque ele olhava eu e você lá no inferno, gente. E quando eu digo inferno, não é aquela pintura de Dante, não, aquele cheio de fogo, não, querido. O inferno é um lugar de caos, sem amor completo. É um lugar que foi completamente abandonado pelo amor de Deus. Ao mesmo tempo que o paraíso, o céu, né, tão dizido, o céu não é esse céu azul, é também um lugar de pleno amor, um lugar onde não há discórdia, não há desamor. É um lugar tão esperado pela humanidade. Então, queridos, o próprio Deus se faz homem, e ele, como homem, vive uma vida simples, humilde, e no final ele morre como um dos piores bandidos naquela cruz, gente. Se você não assistiu aquele filme Jesus do Mel Gibson, assiste, porque eles estudaram perfeitamente como é que é uma morte de cruz, gente. E a morte de cruz é aqui mesmo. O cara pensa na pior morte que o sujeito pode ter, é uma morte de cruz. Ele morreu como o pior bandido. Não foi só a dor que ele sentiu, foi a vergonha. Jesus, no caminho para a cruz, ele foi humilhado, ele foi cuspido. Ele foi, gente, totalmente tirado, né, da sua glória. Nenhum de nós suportaríamos aquilo. E é por isso que Jesus, na sua piedade, olhando para nós lá no inferno, ele sente misericórdia de nós como homem. Ele fala: meu Deus, é isso. Porque Deus não habita nele o pecado. Ele se faz pecador, sem ter pecado, ele se faz pecador no nosso lugar. E ele toma nele, né, o Isaías vai falar que ele tomou sobre ele as nossas dores, gente. Olhando para nós, se compadecendo de nós, na sua piedade, ele toma para ele as nossas dores. Era tão pesado, gente. Ele sentiu na cruz ali o peso do inferno, era tão pesado no corpo dele humano, que ele sabia o que ele ia passar, ao ponto de ele transpirar sangue, orando, pensando no que ele ia passar no próximo dia. Essa é a piedade de Jesus. E essa piedade que Pedro tem chamado a gente, para olhar para as pessoas lá fora, para olhar para as pessoas lá na Mongólia, em todos os lugares que ainda não foram, que o Evangelho, a esperança de vida eterna não chegou ainda,
e falar, gente, aquele povo, aquelas pessoas, elas estão indo para o inferno. Elas vão passar a eternidade inteira num caos. E Pedro nos chama para olhar para eles e sentir a dor, o desespero de um ser humano para a eternidade no caos. E com essa piedade a gente vive uma vida santa. Talvez deveria ser o oposto no português, né? Viva uma vida piedosa e santa, né? Com compaixão pelo perdido. É muito mais do que uma compaixão porque ele está passando agora, entende? Eu gosto de pensar que o Senhor ele se importa com a nossa vida terrena, mas não é o alvo do amor dele, porque isso aqui ele sabe que vai acabar. O alvo dele de amor é a eternidade. O desespero dele por nós perdidos era na eternidade. Então, quando a gente olhar para o outro, a gente deve se compadecer não da fome que ele passa, em primeiro lugar, né? Porque é claro que a gente precisa se compadecer do cansado, do oprimido, daquele que passa por necessidade. Mas a gente precisa se compadecer em primeiro lugar da miséria dele como pecador, dele passando a eternidade no inferno. E aí então a gente se colocar como santo e em alcançar o perdido. Talvez muitas vezes a gente traduz santidade como algo moral, né? Alguém que é moralmente legal, alguém que não rouba, que não conta mentira. Não, santidade não é isso. Tem muita gente que não é crente, gente, que é muito mais, tem uma moral muito melhor do que a nossa, é ou não é? Quantas pessoas você conhece que tem um ótimo casamento, que cria muito bem seus filhos, né, que não rouba, que não mente? Quantas pessoas você conhece aí? E o pecado, gente, não tem nada a ver assim, que é o resultado do pecado, né? O resultado da santidade é uma vida moral, claro, óbvio. E o resultado do pecado é uma vida amoral. Então é fato de que é isso. Então, da mesma forma que a santidade, ela culmina no porquê que eu estou aqui, então, definindo o porquê que eu estou aqui, eu não vou mais roubar, não vou mais mentir. Ao mesmo tempo, o pecado é uma vida fora do Senhor, uma vida que não está alinhada com os planos do Senhor. E aí resulta em todas as coisas terrenas, passageiras e carnais. Porque se eu não tenho um plano com o Senhor, a minha vida vai ser para o meu bel prazer, porque a única coisa que eu tenho em vida é desfrutar do meu prazer. Entende? Vamos lá então. Então, visto que tudo isso vai ser desfeito, Pedro nos aconselha a viver uma vida santa e piedosa. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. A gente vê Pedro aqui, dando uma ênfase no texto. Quando a gente vê uma repetição no texto bíblico, você vai saber que a repetição está mostrando a ênfase do texto. Pedro está nos alertando. Gente, tudo vai ser destruído. E aí ele lembra para a gente, vamos ler junto? A promessa de Deus, olha o refresco, gente. Olha porque nós podemos e devemos entregar nossa vida ao Senhor, render toda a nossa vida a Ele. Olha lá, vamos ler junto? Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Respira aí, gente, ó. Que alívio isso dá, gente. Novos céus, nova terra, onde habita justiça. Queridos, não vai ser político nenhum que vai trazer justiça para o nosso país, não vai ser Sérgio Moro, não vai ser ninguém, não vai ser Lula, ninguém, gente. A gente tem que parar com essa discussão política. A gente tem que exercer o nosso papel? Tem, independente de qual seja. Mas a justiça vai vir em novos céus e nova terra. É ali que está a nossa esperança. E é por causa disso que nós podemos viver uma vida santa e piedosa. É por isso que nós podemos render todo o nosso recurso. É por isso que nós podemos dar toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Porque Ele preparou tudo para nós, querido. O Senhor é maravilhoso. Viva uma vida santa e piedosa. Vamos terminar vendo esse videozinho aqui. Mamãe, sabia que dia vai crescer? Tudo vai ficar diferente. Porque por mais que a gente não perceba, às vezes, se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele,
Mais do que a minha imagem, eu risco deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Queridos, enquanto dá tempo, enquanto você está vivo e respirando, independente da sua idade, faça a sua vida valer a pena, queridos. Viva o melhor de Deus para você. Quando você tiver clareza do porquê você está aqui, nada te para, nem a morte, nem um câncer em fase terminal, queridos. Nem um câncer. Não tenha medo disso, não tenha medo. Porque se você estiver cheio do Senhor, com clareza do propósito dele, meu querido, você vai estar na mesa do hospital, com câncer te tomando, te matando, e você vai estar glorificando a Deus para aquele irmão que está do lado e levando esperança para ele. Você entende? O maior milagre não é a cura. O maior milagre é ter clareza do plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. É ter clareza do porquê você está aqui. O maior milagre é estar cheio de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos humilhamos diante da Tua presença, Senhor, porque nós somos pecadores, limitados à nossa própria vida, aos nossos prazeres, Senhor, às coisas desse mundo, e muitas vezes nos relacionamos com o Senhor, Jesus, buscando a Tua mão para beneficiar a gente mesmo. Senhor, por favor, Deus, quebranta o nosso coração e nos leva ao arrependimento, Senhor. A cada dia nos conduz a Tua palavra, a Tua verdade, que nos traz liberdade, a Tua palavra que tira de nós o fardo pesado, que tira de nós responsabilidades que não são nossas, Jesus. Oh Senhor, tem misericórdia de nós, e o Senhor tem, Jesus. Alcança o nosso coração, quebranta o nosso coração, para que a gente possa render a nossa vida ao Senhor, para que a gente possa ser uma igreja relevante, Senhor, para que a gente possa ser uma pessoa que tenha o tempo todo esperança, Senhor, nas mãos para compartilhar, Jesus, independente da situação, Jesus. Oh Senhor, venha a nós, venha ao nosso encontro, Espírito Santo, nessa manhã, e fala conosco, Senhor, revela qual é a Tua vontade para cada um de nós. Senhor, mostra os dons e talentos que o Senhor tem dado a cada irmão aqui, Jesus, e a mim. E Senhor, mostra aquilo que o Senhor está escrevendo na nossa história, e qual é aquilo que o porquê o Senhor nos separou, Jesus. Nos leva a ter compaixão do outro que está perdido, Senhor, e assim fazer discípulos do Senhor, da Tua palavra, da Tua esperança, daqueles que estão em busca do Senhor, Jesus, aqueles que o Senhor mesmo está preparando o coração. Por favor, Jesus, pedimos humildemente aqui nessa manhã, como irmão, como famílias do Senhor, e Te agradecemos pela Tua palavra maravilhosa, Jesus, que nos atinge e que redime o nosso coração e que traz esperança além dessa vida. Te peço, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. 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 Isso aí, querido. Espero que a palavra de Deus possa ter trago esperança para vocês e beneficiar, trazido um pouco mais de visão missionária, porque visão missionária não é só o missionário que tem que ter no campo. Visão missionária é todos nós, né? E assim, nós somos chamados para Samaria, né? Jerusalém, Samaria e os confins da terra, ao mesmo tempo. Não é só aqui, não é só acolá. Entende? A igreja de Cristo, ela faz tudo ao mesmo tempo. Ela alcança aqui o bairro do Limão, e aí então ela, de alguma forma, ela envolve de alguma maneira com o avanço do Brasil, com o evangelho no Brasil, e de alguma forma também ela avança lá na Mongólia comigo, ou com outro missionário. Então é o tempo todo assim. Então a igreja precisa ter visão missionária. Todos nós, como crentes, nós precisamos ter uma visão missionária, porque o próprio Deus é um Deus missionário. Bem, agora eu quero mostrar para vocês um pouco do que está acontecendo lá na Mongólia. Eu vou dar uma esticada aqui de novo, porque agora... Vamos ver aqui, como é que é mesmo? Menu? Menu aqui. São dois. Pronto. Aí, ó. Agora estou parecendo até mais gordinho, né? Enfim, tá aí minha família, gente. Bonito esse povo aí, olha aí. Aqui tá Juliana, né? Olha, não bate lá não, olha lá. A Juliana, a Flora aqui do lado esquerdo aqui, e o João,
E o Marquinhos estava aqui de 7 meses, né? A gente tirou essa foto antes de voltar para o Brasil. Ele estava de 7 meses na barriga da Juliana. E agora olha lá a beleza que tá, ó. Ei, gente, coisa linda demais, né? O Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor, galardão dele na terra, né? Às vezes a gente fica pensando, né? A Bíblia promete para nós galardões, né? A gente fica pensando, o que será esses galardões de Deus, né? Que é um presente que Deus promete dar àquele que sacrifica a sua vida, né? Para levar esperança para o outro. E aí, gente, o Salmo 127 diz que os filhos são galardão de Deus na terra. Então a gente já tem, né? Um pouquinho, né? A gente já desfruta disso ainda aqui em vida, porque realmente é bom demais, gente. Filho é uma coisa boa demais, e quem tem sabe disso. Quem não tem, gente, anima e bater, viu? Que é um trem bom demais, gente de Deus. Vou falar para vocês. E hoje, assim, Juliana, ela tem uma visão da criação dos filhos, e eu louvo muito a Deus pela vida dela, né? E ela tem olhado para as mães do passado e visto que os grandes homens da caminhada na história cristã foram educados pelas mães, né? Então, ela tem tomado isso para ela e ela tem abraçado essa causa de educar as nossas crianças. E assim, gente, a gente nem pensa, estava falando com não sei com quem aqui agora há pouco, e a gente nem pensa mais em vida acadêmica com os nossos filhos. Se eles não quiserem fazer universidade, queridos, não tem problema. Porque o que a gente quer é preparar eles para a vida. Preparar eles para eles entenderem isso que a gente pensou aqui antes. Qual é o propósito de Deus para a vida deles? E aí sim, se eles quiserem fazer uma universidade que acrescente para o plano de Deus na vida deles, tudo bem. Faz sentido, não faz? Eu gostaria de ter encontrado o plano de Deus antes de eu ir para a universidade. Aí eu faria a universidade de acordo com o que Deus me chamou, né? Então essa é a nossa preocupação. Eu fico feliz demais com a visão que Deus tem dado para a Juliana e consequentemente para mim, né? Eu sou um bicho da roça, né? Duro, Pedro, sabe? Até eu entender isso, gente, eu vou falar para vocês. Mas então, tá ali minhas belezas, né? A gente tá em 3 e possivelmente e passivelmente arrumar mais 1 ou 2 ou 3, ou quantos Deus quiser. Bem, mas e a Mongólia? Que negócio é esse da Mongólia, né? Eu me converti com essa questão de entender o porquê. E não foi nada assim sobrenatural, né? Foi só a questão de ver a necessidade. Claro que eu tive, né, na experiência da gente, a gente tem sempre no relacionamento com Deus coisas que sobressaem a outras pessoas. Mas foi basicamente olhando para as necessidades. Então me converti logo assim e já vi a necessidade de eu compartilhar com o outro a alegria que eu recebi do Senhor Jesus. Então se deixasse eu falava de Jesus até para o cachorro na rua, né? E aí eu comecei a orar, né? Comecei a conhecer missionários, né? Missionários visitavam a igreja, e aí eu vi eles falarem do campo missionário e tal, da experiência deles que eles viviam. Eu comecei a ficar doido com aquilo, né? E aí eu comecei a ler orações de missionários e orar por eles. Queridos, por que eu fui começar a fazer isso, né? E aí eu comecei a ver as necessidades, lugares que tinha pouquíssimos crentes ou que não tinha nenhum. E aí eu falei, gente, eu preciso ir lá falar desse povo. No começo eu queria ir logo, né? Eu quero ir já, né? Deixar tudo para trás e vou, né? Quero ir agora. Não é assim, a gente precisa se preparar. Passei 10 anos me preparando. Mas aí um dia eu estava lendo uma oração de um missionário brasileiro que tinha ido para a Mongólia e ele não pôde ficar lá, ele voltou. E ele falava assim na sua oração, gente, vamos orar para que Deus envie brasileiros para a Mongólia, envie mais missionários para a Mongólia. É um país no coração, né, da Ásia, né, no meio da janela 10x40, a janela menos alcançada do planeta, e é aberto, um país aberto no meio de países fechados, um país estratégico. Vamos orar para que Deus envie missionários para lá. E aí eu vi essa grande necessidade junto com uma grande oportunidade, né? Porque assim, eu sou assim, empreendedor, né? Eu amo empreender, eu gosto, deixasse assim, se eu não estivesse no campo missionário, com certeza eu estaria mexendo com, né, com empreendimento, né? Eu amo isso. E aí eu não pude deixar isso de lado, né? Empreendi na vida missionária. Juntei a necessidade com a oportunidade e falei, opa, aqui é beleza. No entanto que o nosso projeto chama Mongólia, a arma secreta de Deus. Por quê? A Mongólia é esse povo aqui, ó. É um povo que em 2020 ainda vive como há 1000 anos atrás. E
É um povo, olha lá, você está vendo a roupa bem parecida com a que eu estou usando. Eles vivem em tendas, são criadores de animais, são nômades, né? E é um povo assim diferente, que ainda em 2020 vive dessa forma, né? E é um povo xamanista, né? Até a própria religião é uma religião lá dos ancestrais, né? Se a gente for ver, é bem parecido com o xamanismo indígena também aqui, né? E no século XVI o budismo chega na Mongólia e hoje eles fazem esse mescla o budismo com o xamanismo, então dá um budismo mongol, um budismo que não tem em lugar nenhum, só na Mongólia. A paixão deles é os cavalos, né? Tem mais cavalos do que gente na Mongólia, né? Claro que eles criam também outros animais, vão criar iaques, camelos, né? Na região onde a gente mora cria muito camelo, né? Cria cabras, né? Carneiros, iaques e tudo mais, tem vacas também. Lá na minha região também tem os criadores de águias, né? Porque no inverno é muito rigoroso, as palavras em português vão fugindo. E aí eles usam a águia para caçar no inverno para eles. Olha que povo fantástico, gente. Você não acha isso em lugar nenhum, né? Então é esse povo que o Senhor me trouxe para trabalhar com eles. Para mim, os asiáticos mais bonitos. Bem, deixar aqui mais um pouquinho para vocês verem. A Mongólia está situada ali entre a China e a Rússia, né? Então toda a fronteira sul da Mongólia faz fronteira com a China e a fronteira norte com a Rússia, né? E as pontas da Mongólia as pontas leste dá para as Coreias, né? Coreia do Norte e Coreia do Sul. E as pontas oeste dão para o Oriente Médio, Cazaquistão, Afeganistão, Kirguistão e todos os anos da vida. Bem, é um país, eu chamo ele no nosso projeto de Mongólia, Arma Secreta de Deus, mas eu poderia chamar esse projeto de Nômades, a Arma Secreta de Deus. Por quê? Primeiro, porque se a gente olhar mais uma vez necessidade e oportunidade, você vê na janela 10x40, essa janela que todo mundo fala que é a menos alcançada do planeta, nós vamos ver desde o norte da África, passando pelo Oriente Médio, até na Mongólia, né? Se a gente vê o norte da China e toda a Sibéria povoada por povos nômades, todo esse lugar, toda a janela menos alcançada do planeta pelo Evangelho, ela é recheada de etnias nômades. Agora fala para mim, quem você já viu que trabalha com povos nômades? Não tem. Que agência missionária trabalha especificamente com povos nômades? Não tem. Vai ver gente trabalhando com índio, vai ver gente trabalhando com muçulmano, né? Vai ver gente trabalhando com budista, mas especificamente entender os povos nômades e pregar o evangelho para eles não tem. Então eu vi uma oportunidade, uma grande necessidade. E a oportunidade é o seguinte, gente, ninguém presta atenção nesse povo, mas eles são de fato a arma secreta de Deus para o avanço do evangelho, principalmente nesses lugares difíceis. Dificilmente, gente, algum de nós vai sair, morar e viver como eles. Dificilmente. Tem que ter uma clareza muito grande, né, de chamado para ir para esse povo. Porque não é fácil. Entende? Nem eles mesmos, muitos deles querem ir para a cidade, nem eles mesmos querem viver a vida que eles levam mais. Mas olha para você ver, essas etnias nômades, gente, eles vivem em tendas. É como o povo da Bíblia. Eles entendem facilmente as Escrituras. Eles não são apegados a lugar fixo. Eles têm vivido com muito pouco. Hoje está na moda vida minimalista, né? Principalmente nos Estados Unidos, os americanos tudo querendo viver agora, eu sou minimalista, está na moda. Vou construir minha casa minimalista e tal, não sei o que, design minimalista. Você quer conhecer uma vida minimalista? Conhece a vida de um nômade. Eles têm o básico, do essencial, e tudo que eles têm, eles usam para uma ou mais duas coisas. Eles têm uma bacia lá, né? A bacia eles lavam a louça, a bacia eles lavam a roupa, essa mesma bacia o menino faz xixi nela, e essa bacia serve para um monte de coisa. É desse jeito, você vai chegar lá dentro da tenda deles, vai ter, cada um tem o seu colchãozinho que enrola e fica pequenininho, aí tem uma panela só, normalmente eles têm um fogão no meio da tenda, e aí esse fogão serve para aquecer a tenda no inverno e para fazer a comida. E é uma panela só, e a comida do mongol é bem simples também, minimalista.
ou é um ensopado de carne, né? Ou vai ser uma carne cozida a vapor, ou vai ser um macarrão com carne, tudo tem carne, né? Carne e leite. E a vida do mongol é assim, bem simples. Então, olha para você ver, os nômades aprendem língua numa facilidade, a grande maioria são bilíngues. E eles têm assim uma facilidade de aprender língua que é um absurdo. E é um povo simples que muitas vezes não tem nem estudo. Mas pega, por ser nômade, né? São viajantes, encontram com muitos estrangeiros e acabam aprendendo línguas, né? De outros povos. Então olha para você ver, esse povo é ou não é a arma secreta de Deus para o avanço do Evangelho? Se a gente ganhar, gente, uma família nômade, pense a facilidade que esse nômade tem de migrar, de levar esse Evangelho para outros lugares difíceis, como o que ele já vive. Esse nômade, ele sabe viver em temperaturas extremas, porque em toda essa faixa menos alcançada do planeta, as temperaturas são extremas, ou no muito calor ou no muito frio. Na Mongólia a gente vai ter temperaturas de menos 40 graus no inverno, menos 50 graus, e no verão, um mês de verão, mais 40. Então pensa, esse povo sabe viver ali, sabe criar os animais nessas extremidades climáticas. Então, gente, eu creio que os povos nômades são a arma secreta de Deus para o avanço do Evangelho. Bem, quando eu fui para lá, eu tracei alguns planos claros. Isso é importante para todos nós. Traçar planos na vida, entender o que Deus me chamou. E até aqui na igreja, às vezes o Senhor te chamou para ser, Ele te deu o dom de mestre, você gosta de ensinar, gosta de ler, né? E aí o Senhor te chamou para ser professor na escola dominical. Bacana, cara. Você não tem ideia da revolução que você vai fazer na vida de outro crente que está chegando, ou que está na igreja amadurecendo, né? Veja ali, tenho acompanhado a vida do Marcelo. Esse cara é mestre. Ele é mestre, mano. Eu vejo, ele me manda as fotos dele estudando lá. Eu falo, Senhor, o que o Senhor está fazendo na vida desse homem, né? Eu não tenho essa paciência, gente. Até brinco, o pessoal de seminário, né? Da minha época de seminário, fala assim, eu falo para eles, gente, eu sou um homem de um livro só, a Bíblia. Eu já li tudo de teologia que eu já li, que eu já tinha que ler, já aprendi o que eu tinha que aprender, defini o que eu creio, minhas doutrinas. Eu não preciso mais disso não, gente, eu preciso da Bíblia agora. Né? Tem o resto da minha vida agora para me deleitar no texto bíblico e só, tá bom. Ele está reprovado, né? A gente chega com o coração ingênuo, né, gente? Fui chegar, né, para ser eleito pastor, né? Para ser ordenado. Primeira vez, me reprovaram, me humilharam mesmo, quebraram. A gente chega com o coração ingênuo. Fui achando que eu ia ministrar na vida dos pastores. Ó, vai vendo. A ingenuidade do sujeito, né? Ora por mim, porque eu vou passar de novo agora no mês de março, no meu presbitério. Ora para mim, eu estou trabalhando de novo na minha tese, exegese, né? Sermão de prova. Oh, Jesus amado, Senhor da glória, me dê paciência. Enfim, ora. Agora você consegue. Não, agora sim, eu vou jogar o jogo, né? Vou jogar o jogo. Ué. Vamos chegar lá, né? Tudo direitinho. Né? Não problema não. Depende de Deus, meu irmão. Se Deus quiser que eu vou ser ordenado, eu vou ser ordenado. Não importa. Né? Pode ouvir aí, quem estiver ouvindo lá do presbitério, viu? Mas se a gente fosse depender do homem, a gente estava enrolado. Né? Então, a gente estava perdido. Mas enfim, o que eu estava falando mesmo? Do planejamento. Então, é importante para nós traçar planos. Então, tracei planos claros e objetivos do que eu tinha que fazer nesses 3 primeiros anos. E aí que o preparo missionário me valeu muito a pena. No começo eu queria ir logo. Mas, gente, ouvir os missionários, né? E mais de vezes a experiência daqueles missionários que me preparou foi fantástico. Eu tirei lições de vidas que eu não aprenderia em seminário nenhum, eu não aprenderia em curso organizado nenhum. E um deles foi a questão do planejamento, mas também de clareza de expectativas. Então, por exemplo, eu fui orientado que eu não deveria ter expectativas de ministério, por exemplo, no começo, nesses 3 primeiros anos. E se eu chegasse para vocês hoje, né, e falasse para vocês assim, ó, eu fui para a Mongólia, e aí então aprendi a língua mongol, aí identifiquei um local no interior da Mongólia, no qual a gente iria morar, mudamos para lá, toda a família, nos adaptamos lá, voltamos agora, gente, estamos vivos, estamos felizes,
O emocional tá legal, entende? Não tem nenhuma doença, né, querendo destruir a vida da gente. Estou querendo voltar. Eu já estaria muito feliz. Esses eram os nossos planos. 2 primeiros anos morando na capital. Nesse tempo eu começaria a aprender a língua, né? A língua é algo que você vai aprender até você vir embora. E nesse tempo também eu planejava viajar, né? A língua, essa língua doida aí que vocês estão vendo. Nesse tempo também planejava viajar ao interior da Mongólia para conhecer cada realidade no interior, porque assim, eu não queria ser mais um, né? Se você for ver hoje, a Mongólia tem 1% de cristão. 98% desses crentes estão na capital. E tá cheio de missionário vivendo na capital, gente. É mais um lá. E eu vou falar para vocês, o que tem de missionário no campo hoje, que ele tá lá e ele é mais um problema na igreja lá, porque a igreja tem que arrumar um jeito dele trabalhar lá. Tá cheio. Então a gente tem que pedir e vocacionar missionários aqui para ir para o campo, mas para lugar que realmente precisa. Entende? A gente tem que pedir a Deus, Senhor, e olhar os vocacionados da nossa igreja e preparar eles para ir para lugares, para abrir igreja, não para ser mais um em outra igreja. Certo? Então, essa era a minha expectativa. Nesse tempo, então, foi muito bom as parcerias que Deus foi abrindo. Então, parceria é algo fundamental para que a igreja avance. E uma delas foi com a missão Asas do Socorro, né? Que viaja ao interior da Mongólia. Aqui no Brasil também eles fazem isso, auxiliando a igreja, levando, às vezes aqui no Brasil, eles levam os missionários lá no meio da floresta, traz os enfermos, né? Muitas vezes socorre, leva médico, leva medicina, né? Vacinas para o meio da floresta. E lá na Mongólia eles fazem a mesma coisa. Então isso me possibilitou conhecer muitos lugares na Mongólia em um curto período de tempo. E outra foi com a Cruzada Estudantil de lá, né? Eu trabalhei muito tempo com a Cruzada Estudantil aqui no Brasil, e aí lá eu acabei fazendo parceria com eles também. E eles me auxiliavam, principalmente me levando aos lugares mais remotos da Mongólia, né? Então eu pude viajar no interior da Mongólia, né, e visitar famílias nômades no interior da Mongólia que são crentes, e assim, pode contar no dedo, deve ter umas 4, 5 famílias crentes, nômades no interior da Mongólia. E assim, você saiu da capital da Mongólia, você vai ver asfalto só de uma cidade a cidades maiores. Saiu das cidades maiores, você não tem um asfalto sequer. E as estradas são assim, nunca vi um trator na vida, né? Não é igual no Brasil que o tratorzinho vai lá toda vez e a linha plana na estrada, né? Não tem isso. O sujeito tem que andar preparado, sabendo de mecânica, se o carro quebrar ele tem que saber arrumar, né? E tem que levar uns 3 steps, porque é fato que você vai perder um pneu no caminho, né? Então você tem que ficar ciente dessa coisa. E nessa eu fui aprendendo também sobre a vida no interior, né? Como é que dirige, pegando experiência, né? De andar no interior da Mongólia. E ali conhecendo, né, a igreja mongol, olha como é que é, né? A maior parte da igreja na Mongólia, principalmente no interior, se reúne em tendas também, né? Como essas que vocês estão vendo aí, né? Então é bem simples, são as igrejas, né? Simples no sentido assim, minimalista, de ter o necessário, né? São igrejas normalmente de 15, 20 membros, outras 10 membros ou menos, né? E se reúnem confortavelmente ali nessas tendas. E a Mongólia, ela tem hoje várias etnias diferentes, todos mongóis, né? E tem uma só que é uma etnia diferente, que é a etnia dos cazaques. São descendentes dos cazaqustaneses, mas que migraram para a Mongólia, assim, centenas de milhares de anos atrás, e estão ali. E eles são os únicos que têm a cultura diferente, né? A religião deles também é diferente, né? Eles são os únicos na Mongólia que são muçulmanos, né? Então, e é claro, por ser muçulmanos, entre eles encontram perseguição. Então tem uma igreja que eu visitei lá na província dos cazaques, província de Urigui, que é a vizinha província onde eu moro, né? E ali 98% da população é cazaque, é muçulmano, né? E tem uma pequena igreja que se reúne ali secretamente. E é interessante porque eu pensava que a igreja no meio do povo muçulmano se reunia secretamente por medo da perseguição. Mas não é isso, queridos. Olha que fantástico eu descobri. Pelo menos essa igreja, ela se reúne secretamente por entender o porquê que eles estão ali. E eles pensam o seguinte, o mínimo que eles podem enfrentar no meio da cultura deles é ser expulsos da comunidade, certo? O mínimo, é claro que eles vão sofrer às vezes castigo físico, podendo sofrer até a morte, né? Pela própria família. Mas o mínimo que vai acontecer é ser expulso da comunidade. E se esse povo manifestar a sua fé publicamente, o que vai acontecer? Essa igreja não vai existir mais.
e não vai ter mais nenhum crente lá no meio deles. Então é isso que eles pensam, eles não têm medo da perseguição, eles sabem, inclusive, eles sabem que isso é a única coisa gerada por eles serem crentes. Eles olham para a Escritura e eles não vêem nada além disso, então eles sabem, não, isso é o que a gente tem que pagar mesmo, o preço que a gente tem que pagar. Mas eles têm consciência assim, não, Deus nos chamou para ficar aqui e fazer outros discípulos. Então a gente se reúne secretamente para que a gente possa continuar aqui no meio fazendo outros discípulos. Então isso é, gente, que fantástica a clareza que tem eles, né? Então eu falei para vocês assim mesmo, acho que eu não falei ainda, mas eu não posso ter o visto de religioso lá, né? Não posso ser um missionário lá, tá? Com o visto de missionário. Isso acabou, principalmente na Ásia, eu acho que até na Europa, em muitos países da África, você já não consegue e nem é benéfico para você ter o visto religioso, né? Um visto de pastor, um visto missionário. Não é legal. Porque a sociedade já não vê isso positivamente mais. O mongol, por mais que eu tentasse traduzir para ele alguma coisa, porque eles também não conhecem isso, eles iam me ver como um monge budista ou um xamã. E aí automaticamente eles iam se relacionar comigo da mesma forma, né? Porque eles têm uma relação de interesse com o monge e com a religião deles, né? Na religião mongol, os espíritos estão irados e eles buscam o monge, o xamã, com o intuito de pegar conselhos dele para aplacar a ira dos espíritos. Eles já acreditam que eles estão debaixo de maldição. Então eles vão lá no xamã, e o xamã escreve, todo mongol tem um livrinho que eles carregam aqui dentro, assim, né? E aí você vê o mongol o tempo todo lendo, né, consultando esse caderninho dele. Esse caderninho tem as direções do xamã e do monge. E o monge, o xamã, cobra um absurdo para eles poderem receber esses conselhos. Então eles têm que seguir direitinho ali o que está escrito no caderno para aplacar a ira dos espíritos. É um trem assim, gente, é uma escravidão que você não imagina, né? Porque a hora que o cara tira leite, o dia que ele pode matar um animal, a hora que ele pode fazer a comida, a hora que ele pode tomar banho, tudo está escrito ali, gente. Se ele não fizer de acordo com o que está ali, ele vai sofrer, né, penalidade, maldições dos espíritos, e eles sofrem de verdade. Não adianta você ir lá e falar para eles, não, isso aqui é mentira, querido. Não é mentira. Você vai ver isso acontecendo, né? Os animais morrem tudo do nada, é uns trem de doidos. Pensa numa bruxaria brava mesmo, né? A Marcela aqui foi espírita. Marcelo, é mentira os negócios lá? É desse jeito, né? E, gente, é desse jeito que funciona lá, entende? Então, assim, é um trem de doido. Falar para eles que você é um religioso, eles vão enxergar você da mesma forma como eles enxergam o xamã. Então, o Senhor me deu outra porta lá para trabalhar, que é uma parceria que eu fiz com a Visão Mundial de lá, que é a ONG World Vision, né, que tem no Brasil também. Então, hoje eu sou voluntário dessa ONG, trabalho com comunicação dentro dessa ONG, né, na capital, na época que eu morava lá. Trabalhava no departamento de comunicação, doava 4 horas por dia no departamento. E hoje no interior eu tenho um clube de comunicação com as crianças que eu vou te mostrar um pouco mais para frente. Eu ensino comunicação para eles, como fazer uma fotografia, como editar um vídeo, fazer e editar vídeo, como escrever um story, né, um roteiro, escrever uma história, né, um storyboard, né, enfim, e usar as mídias sociais eles já sabem, então não preciso ensinar, né? Então, como usar isso aí, ali eu me relaciono com eles. E um outro trabalho que eu tenho dentro da ONG é com crianças, né, nos dormitórios. O que são esses dormitórios? As famílias nômades, como é que eles fazem? Porque eles são nômades, eles moram no meio das montanhas, né? Tem família que chega a migrar 15 a 20 vezes no ano, né, em busca de pastagem para os seus animais. Como é que eles enviam os filhos? Como é que faz para os filhos estudarem? Não tem homeschooling. Na época da União Soviética, o governo implantou os dormitórios junto com as escolas. Então, era obrigado as famílias a enviar todos os filhos para a escola, né? Então, eles vinham e moravam nesses dormitórios e isso continua sendo até hoje. Então, as escolas têm esses dormitórios que abrigam em torno de 300, 400 crianças, que quando a criança atinge a idade escolar, de 5 anos, o pai envia o filho para a escola. Imagina o seu filho chegando 5 anos de idade e você dando tchau para ele, falando, filho, nunca mais você vai morar comigo, né? Imagina só, gente, é assim que acontece, né? Mas para o menino até que é bom. Perguntei para ele, você está triste, né? Você vai deixar seus pais, esse menino tinha acabado de chegar no dormitório.
Aí ele falou, não estou triste não. Eu falei, mas como assim? Eu estou feliz. Ele falou, mas por quê? Eu falei, agora eu não vou trabalhar como eu trabalhava em casa, né? E as crianças mongóis trabalham muito em casa, né? Eles fazem tudo, desde cozinhar, a tirar leite do animal, partar o animal, enfim, eles fazem tudo, né? Então ali no dormitório ele ia ter uma vida mais tranquila, apesar de ter muito trabalho ali também. Então, por meio da ONG, a gente constrói banheiros nesses dormitórios, porque na Mongólia 80% da população não tem sistema de esgoto, não tem água encanada, o banheiro é aquele banheiro de fossa do lado de fora, e nessas escolas é do mesmo jeito, né? Então imagina, essas crianças vêm a sofrer acidente, caindo dentro das fossas, né? Tem várias coisas, né? Pegar doença por causa dessas fossas e tudo mais. Então, a primeira coisa que a visão mundial tenta fazer é reduzir a pobreza por conta dessas vias, né? Então, constrói o banheiro, melhora a qualidade de vida deles dentro do dormitório, né? Bem, e essas crianças também recebem também por meio da ONG apoio psicológico, né, e emocional, porque a grande maioria delas já sofreram abuso sexual, né, já sofreram violência, quer dizer, violência é uma coisa normal na Mongólia, né, violência física feia, grave mesmo, né, e até por conta do alcoolismo, né, o alcoolismo é um problema gravíssimo na Mongólia também. Bem, essa é uma típica família nômade, ó. Pode ver, né? Os seus animais, olha a alegria deles, ó, sua tenda aqui do lado, né? As montanhas, e a roupinha lá bonitinha que vocês estão vendo aqui, ó, é isso aí mesmo. Você vai falar, o Lucas está com essa roupa aí, né? Não, eles usam essa roupa mesmo no dia a dia, viu, gente? É desse jeito mesmo. E tá lá esse povo bonito. E como é que a gente faz para falar de Jesus para esse povo? Falar de Jesus para esse povo, a gente tem que usar da criatividade. Porque é o seguinte, se você chegar do meio tradicional lá, inclusive tem aqui uma foto aqui que quando eu comecei a envolver ali, conhecer o trabalho que era feito com famílias nômades, né? Eu vi os missionários fazendo no meio tradicional. Chega lá, né, dá uma Bíblia para o sujeito, né? Aí chega com um folheto evangelístico, né? E aí apresenta lá o evangelho para aquele povo, depois começa um discipulado. Aí eu comecei a perceber que eles não entendiam nada. Assim, eles não entendem, gente. E às vezes assim, a pergunta é indutiva. Tem a pergunta lá e a resposta está no texto. Tem o texto aqui indicando. Então você só tem que ler a pergunta e depois ir na referência do texto, a resposta é o texto. Aí no final, assim, você demorou 4 horas para responder 2, 3 perguntas e no final eu assim, minha sensação é que eles não entenderam nada. Então, eu percebi que assim, o jeito é a gente sentando com eles e vai tirar leite, vai partar os bezerros, os cabritinhos das mães, vai tirar o leite, vai fazer o serviço com eles no dia a dia e ali no trabalhar você vai contando história. Aí no final do dia, vamos fazer o quê? Agora é a hora lúdica do dia, né? E eles gostam disso, né? Herança do governo soviético também, né? Vamos fazer uma contação de história, vamos passar um filme, né? Vamos trazer aqui ilustrações, né, bíblicas, e é desse jeito, gente. A oralidade é a melhor forma de falar com eles. Eles entendem perfeitamente. Se você contar a história bíblica para eles vão entender assim uma clareza. Que beleza que é. Agora, se você chegar com um texto para eles ler, gente, só de ter que abrir o livro já fica nervoso, né? Porque na cabeça deles é o seguinte: você é alguém culto, alguém estudado, né? E você está vindo para cobrar deles. E eles é um povo que, assim, ele não pode tirar a honra dentro da cultura. Então eles não podem falar para você que eles não sabem ler, ou que eles não estão entendendo o que ler. Então eles vão ficar horas com você ali, sem entender nada, e falando para você que entendeu. Entende? Então, assim, o povo faz isso tranquilamente com você, e passa a perna em você até não querer mais. É um mineiro mongol, né? O mineiro come quieto, né? Então é desse jeito. Bem, vamos lá. Aí tive a oportunidade de conhecer também alguns crentes, né? Essas famílias crentes no interior, né? Nômades. E foi muito bom ver a fé desses irmãos, né? E ver que é Jesus quem pastoreia a sua igreja. Essas irmãs, né? Essa e mais essa outra aqui, se tornou muito amiga nossa, né? Inclusive ela perdeu o marido agora, né? E você vê a fé deles, gente. Jesus é pastor da igreja, eles não têm igreja como nós temos. Não tem um pastor qual ensina, né, uns presbíteros qual traz o ensino. Não tem nada disso, queridos. Às vezes, num ano, eles vão ver uma vez um crente, um outro irmão, né? E esse povo, um povo crente, que só essa irmã, há 14 anos que ela é crente,
E há 14 anos que ela escreve os devocionais dela. Toda manhã ela lê a Bíblia e ela escreve aquilo que Deus ensinou ela nos caderninhos. E ela tem uma caixa cheia desses caderninhos, contando, né, escrevendo as suas experiências com Deus, né? Que maravilha! Essa é a Flora com a roupa da etnia dos buriatos. Mas vamos passar para frente. Bem, então eu disse para vocês que eu queria encontrar o lugar para onde a gente ia começar o trabalho. Eu encontrei. Essa região, a região extremo oeste da Mongólia, né? Fica a 1.500 quilômetros da capital, Ulaanbaatar. Então, já ali beirando a divisa com a China muçulmana, já indo para o Oriente Médio, né? É a região do deserto de Gobi, o maior deserto do planeta, né? Ali, uma terra muito famosa pela, né, a história, né? Porque era a rota da seda, né? Onde os europeus vinham buscar a seda na Índia, né? Eles desviavam do deserto e passavam onde eu moro ali para poder ir para a Índia, né? Uma região palco de muitas lutas, né? De muitas coisas na história. E ali também é a região das cordilheiras de Altai, né? Uma das maiores cordilheiras do planeta, né? Com 4.800 metros de altitude. E aí você pode ver ali, é uma região de deserto mesmo, onde nós estamos construindo a nossa casa aqui nesse vídeo. Aqui no meio do deserto, a cidade fica, a vila fica ali na frente, fica bem do lado do rio, e está a nossa esquerda sendo montada agora. Bem, ali nós estamos montando a nossa tenda, a cerca ainda estava por fazer, né? E aí eu tive a oportunidade de participar da montagem da tenda, né? E ali está a tenda já pronta. A gente morou em 2 tendas, né? O mongol normalmente mora em uma só. Mas foi bom porque normalmente o mongol não tem privacidade. Isso não é algo importante para a cultura mongol. Então o mongol normalmente entra e sai da sua casa sem bater na porta. Mesmo que ele não te conheça, ele entra na sua casa. Então a gente tem uma outra tenda, qual pudesse ser um lugar onde eu podia estudar, onde eu posso ter meu lugar reservado. Isso foi muito jóia, né? Então, um lugar era a sala, a cozinha, e outro lugar era o quarto nosso, como um local de estudo da gente, das crianças, né? Então, aqui você vai ver a tenda já pronta, a cerca já pronta, né? Aqui do lado, onde a gente guarda o carvão, né, que a gente queima para aquecer a tenda. Aí eu fiz também essa conexão no meio das tendas aqui, né? Usando a criatividade. Banheiro. Lá de fora, as crianças brincam muito aqui, elas gostam de brincar. A bola tá ali, a bicicleta tá aqui. Eu vou mostrar para vocês eles brincando com os amigos. Saluda! E o Hit? Torque Hit de novo. Torque. Bolo, estão fazendo bolo de barro. Vou mostrar para vocês bem do lado de cá. Vocês podem ver lá no meio ali é o leito do rio, né? Era primavera e o leito do rio ainda estava congelado ainda. Aí passa um braço do rio, passa do lado de casa aqui, ó. Torquídeo. Cake. Cada cake. Ali. Oi, Dash, Ordano, Yamako Yunde. Olha o Joãozinho ali, ó. Nur, Nur, Jojo, Ti, Yuhiti. Corrente. Saca, Jojo. Jojo. Tá. Aqui os meninos, ó. Os meninos, ó, o João ali, nosso menino. Fala aí, João. Fala oi. Água limpinha lá, olha que delícia. Não tem poluição no rio, uma beleza das crianças. E as meninas estão fazendo bolo ali do outro lado. Estão fazendo bolo de banana. Olha lá, ó. Agora aqui está vendo o braço do rio ali, né? Tava começando a derreter o gelo e o rio tava começando a correr. Olha que beleza que ficou, ó. E as crianças nadando. Se deixar espaço o dia inteiro aqui nadando, já nunca vi gostar da água igual esses meninos. E ele passa bem do lado de casa ali, ó. A cerca de casa aqui no cantinho ali, ó. E a meninada ama isso aqui, olha lá. A Flora nadando, a Flora aprendeu a nadar ali. E aí você pode ver ali no leito do rio já está cheio de tendas,
os nômades vêm para cá agora na beira do rio no verão, porque é onde tem mais pastagem para os seus animais. Então fica cheio de famílias nômades na beira do rio. Essa vila que a gente mora, olha para você ver, a gente não pôde viver como nômade, né? Mas a gente mora numa vila que é chamada Vila dos Nômades, é uma vila intermediária entre as montanhas e a cidade. Então, ali é um ponto de passagem, de alojamento de famílias nômades que vêm para fazer seus negócios na cidade e tudo mais, e para alimentar os seus animais na beira do rio, né? E aí é como a gente toma banho, né? Não tem banheiro, então banho é de canequinha mesmo, né? O banheiro tá ali, olha lá, é um luxo esse banheiro, hein, gente? Eu falava, não, eu tô falando a verdade mesmo, se você vê o banheiro mongol mesmo, você fica horrorizado, né? E assim, é tão bonito meu banheiro que direto e reto eu via um mongol lá dentro do meu banheiro, lá, né? Eu falei, gente, o que ele tá fazendo ali, né? Estranho, esse cara entra dentro do seu terreno e vai no seu banheiro, né? Aí assim, eles queriam ver, né? Porque assim, o cara é estrangeiro, vem morar aqui numa tenda, né? O banheiro dele deve ser diferente, deve ter um luxo a mais, né? Então eles vinham de curiosidade para saber como é que era meu banheiro, né? Pra você ver que meu banheiro é bem feito. E eu que cavei o buraco, 3 metros de profundidade, né? Fiz lá, tive a oportunidade de construir a casinha do banheiro, olha lá, ficou bonita, né? E aqui tá a nossa casa lá no inverno, menos 40, menos 35, 40 graus, ó. Fica tudo branquinho, branquinho, as vistas até ofusca, assim, né? Dá uma angústia, assim, porque é tudo branco e a Mongólia tem sol o ano inteiro, né? Não é igual os países da Europa ou Canadá que você vai e fica nublado, aquela penumbra, aquele povo fica tudo... Não, lá na Mongólia não tem essa. Até a Mongólia é chamada a Terra do Céu Azul, né? Porque, assim, tem sol o ano inteiro, mesmo no inverno, né? Então é bonito que sol, fica tudo branquinho. Tá ali esse povo preparado. O Ano Novo Mongol, que está acontecendo agora, né? Junto com o Ano Novo Chinês. E aí a gente tem a oportunidade de visitar várias famílias, né? É uma época oportuna para o evangelismo, né? Até é um perigo agora, porque o chinês está espalhando todos os vírus desse jeito, porque por causa desse Ano Novo lá. Porque no Ano Novo, tanto chinês, mongol ou no Japão, dentro da visão desse Ano Novo, você deve honrar os seus vizinhos, as suas famílias. Então um visita o outro. E é nessa que o vírus tem se disparado, principalmente dentro da China, por causa desse Ano Novo. E é por isso que a China tem bloqueado e não celebrado o Ano Novo e tem tentado segurar a população para não ficar espalhando o vírus do jeito que está, né? Mas é uma oportunidade muito grande para a gente evangelizar, que a gente visita o outro. E aí em março a gente tem o Ano Novo Cazaque também, que provavelmente, por exemplo, o Mateus, que está em Oriente Médio aqui, ele vai ver isso, né? Os cazaques são muçulmanos, eles comemoram o Ano Novo em março. Então, todo o Oriente Médio, Norte da África, comemora em março. Então, nós temos 3 Ano Novo, gente. O Ano Novo cristão, o Ano Novo mongol, budista e o Ano Novo muçulmano em março. Haja festa pra gente, né? Lá. E a roupa dos cazaques são diferentes, né? A cara deles já é um pouco diferente, um pouco do Oriente Médio, já você vê no rostinho deles, né? Ali está... Como é que é a tenda mongol, né? Um fogão no meio da tenda, como vocês estão vendo. Vocês estão vendo uns balcões lá atrás, assim, mas isso aqui foi eu que dei uma brasileirada na tenda, né? Assim, a tenda não tem torneira, não tem nada, então eu botei um balcão, tem uma cuba aqui, ó. E aí em cima eu coloquei um balde, adaptei uma torneira, então a gente enche o balde, a gente tem água na torneira. Embaixo do balcão ali, onde cai a água da cuba, eu coloquei outro balde. E aí a gente também tem como esgotar a água. Tem geladeira, tem fogão, né? Então, assim, tem que deixar a vida nossa um pouco mais confortável. E o aquecimento também, né? De lá para aquecer a tenda, eu preciso queimar carvão. Para aquecer uma tenda, você gasta em torno de 5 toneladas a 10 toneladas de carvão por inverno, né? Então, é um risco muito grande, porque o carvão, ele tem um problema do monóxido de carbono, né? A gente sabe que mesmo em apartamento, tem pessoas que têm morrido por causa do monóxido de carbono, né? Às vezes fura aquele encanamento. E aí na tenda ali, às vezes bloqueia a chaminé, o monóxido de carbono começa a voltar e mata todo mundo. E às vezes corre risco de incêndio também, e além de poluir, né, gente? Todo mongol tem problema respiratório. Então a gente está pesquisando formas de aquecer a tenda, né, sem queimar carvão e, claro, com um custo bem mais baixo que o carvão também. Eu testei um método coreano, mas não deu certo, ficou bem caro por mês. E agora eu vou testar um método canadense, que eu acredito que seja a solução, né, que utiliza uma serpentina no meio do concreto, no piso, né, com bom isolamento também do piso, e aí você consegue aquecer com um valor bem
baixo por mês, né? Eu vou testar ele agora voltando para Mongólia, se Deus quiser. Bem, a gente morava então lá naquele terreno, né? E assim, lá na Mongólia não tem casa para alugar, terreno para alugar. Então quando a gente foi para o interior, o Senhor abriu portas e uma família emprestou para a gente o terreno e emprestou para a gente as tendas também. E aí eles disseram, o ano que vem a gente vai construir nesse lugar, então vocês vão devolver para a gente. Quando foi em abril que eles pediram para a gente, o Senhor é tão bom que Ele já preparou tudo para nós, né? E aí uma igreja lá nos Estados Unidos fez uma doação para a gente e possibilitou a gente comprar um terreno do lado de onde a gente mora. E o terreno é ajeitadinho, gente, tem até uma casinha no terreno. É claro que assim, a construção mongol, gente, assim, o mongol ele é nômade, a cabeça dele não pensa a longo prazo. Então ele constrói alguma coisa que se cair o ano que vem para ele não faz diferença nenhuma e não é um problema para ele construir de novo. Então eu estou tendo que reconstruir o lugar, então não tem problema, mas vamos embora, né? Então tá aí o lugarzinho que Deus deu para nós, tem até um poço aqui do lado da casa, né? A casa eu tenho que demolir quase 80% dela e já refiz um piso, né? Aquele piso que eu mostrei para vocês, já fiz e agora vou voltar, vou construir mais um cômodo, né? Que vai ser a cozinha e uns quartos para a gente. Também já construí o esgoto, né? O encanamento de esgoto, então vou ter banheiro, água encanada e tudo, ó, né? Mas se Deus quiser eu quero ajudar outras famílias também a fazer isso, entende? São coisas simples, gente, mas que resolvem a vida das pessoas lá, viu? Porque normalmente eles têm o poço assim, né? E perto tem o banheiro, então a água do banheiro, quer dizer, os dejetos do banheiro contamina a água do poço, né? E às vezes o povo fica pensando que está doente porque o espírito está irado com eles, né? Vai vendo. E assim, quero terminar aqui agora contando as bênçãos mesmo para vocês. Disse para vocês, se eu chegasse aqui para vocês saudável e querendo voltar, já estaria bom. Adaptado no lugar, começando a falar a língua, já estaria bom. Mas aprova o Senhor dá para a gente alguns discípulos e algumas pessoas interessadas. E eu quero celebrar isso com vocês, porque Deus é maravilhoso, né? Ele faz além do que a gente imagina, do que a gente planeja. Então, ainda lá na cidade, o Senhor nos deu o Tumut, esse senhor aqui que era dependente, era alcoólatra, né? E veio encontrar o Senhor, a gente testemunhou de Cristo para ele, né? E ele né, teve curiosidade de conhecer a Jesus, né? E aí eu dei uma Bíblia para ele, a carinha dele lá. E comecei a ensinar para ele, o Senhor deu emprego para ele de volta depois de 10 anos, né? E esse homem tem sido uma maravilha, inclusive eu tenho pensado em como trazer esse homem para o interior da Mongólia para ser um Tito, um Timóteo da vida junto comigo ali, né? Orem por isso. E aí aqui está o grupo que eu tenho lá de comunicação com as crianças, né, nas escolas, né, ensinando comunicação para essas crianças, e ali também eu tenho uma oportunidade de compartilhar o evangelho para elas. E assim, a única coisa que pode me levar para a prisão é isso aqui. Porque até para o mongol é proibido falar de outra religião que não seja o xamanismo e o budismo para criança menor de 15 anos. Então, aqui eu tenho, dentro do clube, eu tenho um lugar mais protegido para eu poder testemunhar para eles. Mas é claro, eu corro risco. Então, o único risco que eu corro de prisão mesmo é em relação a esse trabalho com as crianças, né? Tá lá a belezura dele, né? Criança, adolescente é igual em todo lugar, né? É uma maravilha, eu amo essa turma aqui, viu? E aí outros frutos têm sido na vila onde a gente mora. Então, esse rapaz foi o primeiro a chegar, o Pacá, né? Alcoólatra também, extremamente violento esse homem, né? Bate na mulher, nos filhos de maneira brutalmente violenta, né? Eu tenho orado muito por ele, mas é um homem com o coração quebrantado, que quer nova vida, né? Ele reconhece a escravidão dele no alcoolismo, no pecado, e ele quer encontrar nova vida. Eu não vejo ele como convertido ainda, nem a família dele, né? A família dele está se reunindo com a gente desde dezembro de 2018, né? Mas assim, eu vejo ele pelo menos com o coração aberto e querendo nova vida em Cristo Jesus, né? E aí depois começou a se reunir com a gente essa outra família. Você pode ver a esposa dele aqui do hangar, tá com uma máscara, adivinha por quê? Violência doméstica também. Então a Juliana até colocou a máscara nela ali para que ela se sentisse à vontade em participar com a gente do culto, em estar com a gente ali nesse dia, né? Mas é algo bem comum, então é bem difícil para a gente lidar com isso, viu? Para ser bem sincero. Amar esses homens, entende? Que reagem dessa forma, então é difícil para a gente. O Pacá mesmo é um cara tão violento, eu acredito que ele seja endemoniado até. Porque é o seguinte, quando ele bebe, gente, além de ser mais agressivo com a família dele,
ele se torna agressivo com a gente também, não sei porquê. Eu falo para ele, cara, eu sou a única pessoa que te ajuda aqui nessa comunidade, nem a sua família te ajuda mais, né? E você vem querer brigar comigo, né? Não tem sentido, né? Aí ele vem com o coração humilde e tal, não me perdoa e tal, né? Não sei o quê. Aí beleza. Mas eu falo para você, é difícil de amar um sujeito desse. Mas o Senhor tem nos fortalecido. Ali já está a turma toda, aqui é o nosso momento de culto, né? De maneira bem simples, né? Talvez o culto aqui seja lá na época da primeira igreja em Cristo, né? Ali, a igreja primitiva, né? Reunindo em casa. E aqui está um dia que nós trouxemos outros crentes para dar uma fortalecida nesse grupo, né? E tal. E eu tenho outras iniciativas que é assim, eu vou pescando crentes em diversos lugares e capacitando eles para pregar o evangelho e fazerem discípulos. Aqui é uma turma de estudantes, e aí eu encorajo eles e capacito eles a fazer grupos de estudo bíblico na escola, né? Aqui é um grupo da saúde, a Juliana que se reúne com elas, os profissionais da saúde, médica. Essa médica hoje aqui, ó, que é a segunda de cima para baixo, hoje ela tem feito um culto por semana no hospital dela, né? Então tem sido bem bacana também. E aqui é um grupo de professores, que eu que me reúno com elas quinzenalmente também para fortalecer e capacitá-las a fazerem discípulos. E a gente também encontrou duas irmãs a 400 quilômetros da nossa vila. Essas irmãs foram transferidas, irmãs não, assim, são mães e filhas, irmãs em Cristo, né? Elas foram transferidas para essa vila junto com o marido, né? O marido trabalha funcionário público, né? E elas começaram a reunir em torno de 40 crianças, né, para o culto em casa delas. Olha para você ver, gente. E elas são as únicas crentes num raio de 400 quilômetros. E a gente foi levar presente de Natal para essas crianças. E aí chegou lá, a gente viu uma igreja já. A gente falou, pô, isso aqui é uma igreja, a gente precisa ajudar essas mulheres a plantar uma igreja aqui. E aí começamos a morar, elas não tinham terreno, não tinham casa, moravam de favor na casa de alguém. Então hoje elas já têm um terreno, uma casa, uma tenda própria, onde elas estão reunindo e cultuando a Deus ali. Deus é fiel e a gente tem sonhado ali em ver uma igreja, né? E hoje o pai desse menino, que é um menino que a gente ajudou lá, o Edja, né? Ele teve paralisia infantil, vídeos da poliomielite, e aí ele teve as duas pernas paralisadas, a gente visitou eles, oramos com eles, demos uma visão diferente sobre doença, né? Sobre enfermidade para eles. E aí depois voltamos e trouxemos uma cadeira de roda para eles, né? O pessoal lá da Austrália que beneficiou. E aí eles está sendo o primeiro, né? Por causa disso eles querem conhecer mais Jesus e provavelmente vão ser os primeiros adultos crentes dessa igreja lá, né? 400 quilômetros, né? Eu tenho uma parceria com o Rodri lá, né? E o Rodri quem beneficiou com essa cadeira de rodas, né? Bem, e lá na vila onde a gente mora, o trabalho com as crianças é o que mais tem surgido efeito. Eu falo para você, a gente não estava prestando atenção nas crianças, né? E às vezes, muitas vezes a gente não presta atenção nelas. E a gente lidando, a criança estava até sendo um incômodo para a gente, para ser bem sincero, porque assim, as crianças toda hora estavam em casa. E aquele tanto de crianças, as crianças que iam de manhã na escola, à tarde estavam em casa. As crianças que iam à tarde na escola, de manhã estavam em casa. E a Juliana ensina as nossas crianças em casa. Isso estava atrapalhando muito a rotina da Juliana. E aí a gente começou a orar a Deus, falou, Senhor, não pode ser desse jeito, Senhor, nos ajuda, né? Como é que a gente faz? Nos deu uma estratégia. E aí o Senhor falou para a gente, abra a porta do coração de vocês. Especificamente com a Juliana, né? Juliana, abre a porta do seu coração e recebe essas crianças. Elas são minhas. E aí Juliana, então, além de abrir a porta, ela começou a receber essas crianças. E aí a gente adquiriu umas literaturas cristãs, infantis, bíblicas, né? Em casa. A gente fez uma biblioteca cristã, bíblica, né? E adquirimos Bíblia em mongol também. E toda vez que essas crianças vinham, Juliana dava, enquanto ela estava ensinando as nossas crianças, ela dava esses materiais cristãos na mão dessas crianças. E essas crianças também participam do culto que a gente faz em casa. Aí, gente, de um dia para o outro, essas crianças chegam para nós e falam assim, ô tio, eu te quero fazer um teatro para vocês. E aí chega 3 delas, né, e brigando e tal, uma caluniando a outra, falando mentira da outra, e não sei o que e tal, aquela furdunço. Aí chega uma outra com a Bíblia na mão. Então, gente, vocês não podem fazer isso. O Senhor não nos criou para isso, né? O Criador, fazendo o Criador para isso, né? O Criador não nos criou para isso. Olha que Ele enviou Jesus. E se vocês receberem Jesus no coração de vocês, gente, né? Ele pode dar nova vida e perdoar tudo que vocês estão fazendo de errado. Né? Vamos orar aqui todo mundo? Aí elas dão a mão, oram, né? E aí ficam todo mundo em paz, feliz. A gente olhou aquilo lá e falou, gente, será que essas crianças fizeram algum curso lá na Jocum, né? Eu já viu quando a Jocum, você junta com a Jocum faz os teatros na rua, né? Não é bem assim, todas as peças da Jocum é desse jeito, né?
Eu falei, gente, essas crianças entenderam a mensagem do evangelho, é isso que a gente chegou, né? E aí a gente começou a tentar para isso. E aí a gente começou a pegar essas crianças, levar elas para uma igreja pequena que fica na cidade próxima, 6 km da nossa vila, né? E aí lá tem escola dominical e tal, como a gente não sabe falar a língua bem ainda, né? A gente começou a levar elas para lá. E assim, a gente junta todo final de semana umas 15, 20 crianças dentro do carro, gente. A gente tem um bandeirante, sabe esse jipinho bandeirante? Né? A gente tem um bandeirante lá. E aí enche o carro de criança e vai cuspindo criança na hora que chega na igreja, né? E aí é uma beleza. E aí a gente começou também a ter algumas iniciativas na nossa casa, fazer EBF, né? Ter uma palavra mais voltada para criança e tudo mais, né? E aí, gente, eu digo para vocês, as crianças hoje são os primeiros crentes lá, né, do nosso trabalho específico lá na tenda, na vila onde a gente mora, né? E assim, a gente falava para elas assim, ó, crianças, vocês hoje são discípulos de Jesus, né? Vocês não imaginam o tamanho da família de vocês ao redor do mundo. E onde vocês forem vai ter família, irmãos e irmãs, né, de vocês, que vocês podem contar com essas pessoas. Inclusive lá no Brasil, gente, enquanto nós estamos aqui, tem uma família muito grande de irmãos orando por vocês. Aí quando a gente estava vindo agora, a hora que elas vieram falar pra gente, ô tio, ô tia, então agora vocês estão indo pro Brasil e assim, a gente quer orar pela família nossa lá, né? A gente quer orar pelos irmãos e irmãs lá. Então, gente, essas crianças estão lá orando por vocês aqui. Vocês têm noção da dimensão disso? A gente não tem dimensão. A gente não tem dimensão do que a nossa oração é capaz no mundo espiritual. Agora pense a oração dessas crianças por mim e por vocês, né? E é nessa bênção que eu deixo a vocês hoje aqui, termino a minha apresentação. Tá bom, queridos? Não sei se tem tempo para perguntas, a gente já está avançado no tempo. Dá para fazer perguntas aí, Rocinei? Oi? Ah, é? Vou levar vocês tudo comigo, então, pronto. Tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Então tá bom, então. Mateus? Como você conheceu o Tumult? O Tumult hoje? Bem, então, a gente foi num dia de folga, né? Deus faz assim, né? A graça de Deus trabalha no dia de folga, né? Enquanto dorme, né? Diz o Salmo 127, que Deus nos dá a provisão. A gente foi no dia de folga para a beira do rio. O Mongol é assim, a diversão do Mongol é para a beira do rio. Mesmo no inverno, hein, gente? Vamos patinar na beira no rio, no inverno e tudo mais. Aí estamos lá, fazendo um piquenique, assim, do outro lado tinha um grupo de homens e mulheres bebendo vodka, eles bebem muita vodka, né? Fica muito bom. Aí esse irmão Tumurchode atravessa o rio, vem e senta do nosso lado, e aí ele pergunta pra gente assim, vocês me desculpam, mas será que eu posso ficar sentado aqui perto de vocês? Eu não quero incomodar vocês não, viu? Só quero ficar aqui porque assim, tá todo mundo bebendo lá e eu tô cansado de beber, gente. Aí ele falou, olha aqui essa cicatriz no meu rosto aqui, ó. Eu caí bêbado de uma escada e cortei todo o rosto. Olha aqui, levantou a camisa assim, você tá vendo essas perfurações aqui na minha barriga? Eu caí bêbado e caí em cima da garrafa, a garrafa quebrou e perfurou minha barriga. Quase morri. Olha aqui na minha perna aqui também, esse rasgo gigante aqui, eu fui atravessar a rua bêbado, fui atropelado, também quase morri. Eu tô cansado, não quero beber mais. Aí, beleza, peguei e comecei a contar meu testemunho para ele, né? Eu assim, também fui usuário de droga, né? E o Senhor me livrou disso, graças a Deus, né? E contei meu testemunho para ele, falei que o Senhor Jesus podia dar nova vida, podia perdoar tudo que a gente faz de errado. Ele falou, então, aí ele me fez uma pergunta, será que Jesus pode também me dar nova vida? E perdoar tudo que eu já fiz de errado? Eu falei, é a pergunta que a gente espera, né? Eu falei, claro que pode, né? Aí ele falou assim, então como é que eu faço? Fala para mim, como é que eu faço para que Jesus, o que eu tenho que fazer para que Jesus me dê nova vida, né? Eu falei, vem amanhã na minha casa que eu vou te mostrar como é que você tem que fazer. No outro dia ele caminhou 10 quilômetros até na minha casa, né? Para ouvir o que eu tinha a dizer para ele. Aí eu comprei a Bíblia, fui na Sociedade Bíblica lá, comprei a Bíblia para ele, né? E aí você viu a foto aqui, ele todo feliz em receber as escrituras, né? E aí uma semana depois, gente, esse homem me liga, Lucas, tem uma notícia para te contar. O que foi, Tumurchode? Eu estou empregado. E, gente, ele falou assim, foi Jesus que me deu o emprego. E ele tinha clareza que foi Jesus, sabe por quê, gente? Lá, assim, o índice de desemprego é altíssimo. Gente normal, qualificada, um médico, gente. Eu falo para vocês, médico, você vê médico trabalhando na roça. Um médico, gente qualificada é difícil de arrumar emprego. Agora pense alguém que não tem qualificação
e ainda é alcoólatra. Então ele tinha clareza, falando assim, só Jesus podia me dar um emprego. Né? Ele me deu nova vida, me deu alegria no coração e só ele podia me dar um emprego também. Né? Então essa é a história do tumulto hoje. O nome dele é Cadeado de Fé, se a gente traduzir para o português. A Mongólia pode ter um nome assim normal, não tem problema nenhum. Você podia chamar, por exemplo, você nascer na segunda-feira. Você poderia tranquilamente chamar segunda-feira. O que você acha? Aí eu tenho uma amiga, melhor casal, assim, melhor amigo nosso lá, né? Mongóis. Aí a esposa chama Ner Gui, né? Ner de nome, né? Gui de não tem. Ela chama não tem nome, sem nome. Criatividade, né? Às vezes a família lá tem muitos filhos, né? Aí chegando no 10º filho, eu falei, meu Deus, que nome a gente vai pôr? Ai, não sei, não, vai chamar sem nome. Não tem problema nenhum de chamar sem nome. Bem, mais alguma pergunta? Podemos terminar? Uma coisa importante, se alguém quiser participar, te acompanhar, te ajudar. Isso. Beleza, maravilha. Você tem aí o imã de geladeira, né, gente? Aí tem todos os nossos contatos aí. Se você não pegou, pega ainda e cola lá na sua geladeira, viu? Na hora que você abrir o freezer lá, tá menos 18, né? Você lembra assim, Senhor, lá na Mongólia tá menos 40, Jesus, o dobro disso. Aquece o coração desse povo lá, né? E lembra da gente. Mas só não lembra não. A gente tem uma alegria em compartilhar a notícia do campo. E eu acredito que isso é parte do meu ministério, porque assim, vocês estando próximo do campo missionário, vocês também vão estar envolvidos em oração, né, de toda forma, financeiramente. Então, adiciona aí, tem uma página no Facebook, um grupo chama Mongólia, a Arma Secreta de Deus. Procura lá nesse grupo lá e solicita a entrada no grupo, que é um grupo secreto. E aí tem meu WhatsApp também e tem um e-mail, né, que eu posso enviar minha carta cada 3 vezes, eu envio um resumão para você lá por e-mail, tá bom? É só, mas não deixa de receber notícia da gente não, certinho? Se você quiser também participar financeiramente, mensalmente, nós estamos pedindo a Deus por isso. Você pode me procurar, depois eu vou te mostrar como é que você pode fazer também. Meu querido, muito obrigado pela oportunidade, o privilégio de estar com vocês, de trazer a Mongólia um pouquinho do coração da igreja aqui, tá bom? E Deus abençoe a todos. Você fica no Brasil até quando, Lucas? Quais são os planos? A gente volta agora, se Deus quiser, em abril, né? Dia 21 de abril nós estamos com a metade do trecho comprado aí, né? Estamos esperando o dólar baixar e o recurso central para a gente comprar a outra metade. E aí a gente volta já, se Deus quiser, finalzinho de abril, começo de maio, a gente está lá, se Deus quiser. E continuamos trabalhando nessas mesmas iniciativas que eu mostrei para vocês aqui. Né? Onde você trabalha para a vila onde você mora, é quantos quilômetros? Todos os dias, assim? Não, eu normalmente tenho que doar em torno de 20 horas no escritório da Visão Mundial, mas no interior são bem flexíveis. E aí fica 6, 7 quilômetros da onde eu moro, né? Dá para ir até caminhando, muitas vezes eu vou caminhando até, bicicleta e tudo mais. Tá bom. Meus irmãos, está aqui o Lucas, então, evidentemente a esposa dele está com o filhinho pequeno, não pôde vir, os outros filhos também, mas nós queremos abençoar a vida do Lucas. Se você quiser maiores informações, se você quiser ir para a Mongólia, né? São um tempo de preparação aí, mas você pode visitar também, né? Chegar na casa dele lá, usar o banheiro que todo mundo usa, né? vai ser, acredito que vai ser uma alegria para ele, né? E para aquelas pessoas também. Lucas, nós queremos orar por você, agradecer você pelo privilégio de tê-lo aqui com a gente. A gente é desafiado mesmo a cumprir o nosso papel de igreja. Não só ir para a Mongólia, mas muitas vezes o que Deus chamou para fazer é o que o Lucas faz no seu vizinho. Quantos do seu prédio sabem que você, né, tem uma mensagem de esperança? Talvez ninguém. E nós somos desafiados. Se a gente não for desafiado por Deus a cumprir o nosso papel, e o nosso papel não é só alcançar a eternidade, mas produzir frutos. Lembra do que ele falou hoje aqui? A graça de Deus nos alcança para que nós alcancemos outras pessoas. Esse é o propósito. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Deus, pelo privilégio de ter o Lucas com a gente aqui. Abençoa Juliana, os seus filhos. Pai, aqui no Brasil ainda, começa a derramar a provisão do Senhor para esse retorno, para aquele lugar que o Senhor tem colocado na vida dele, no coração deles, como um desafio. Deus,
O Senhor é dono da obra, por isso sustenta o teu servo e levanta pessoas que se disponham a não só financeiramente, mas também espiritualmente sustentar essa obra lá. Abençoa aqueles que foram alcançados pelo Senhor, que haja uma igreja forte do Senhor naquele lugar, principalmente entre os nômades. Deus, que as limitações e as barreiras caiam, que o teu nome seja glorificado no meio daquele povo. Agora nos abençoa no restante desse dia, logo mais quando teremos o culto ao Senhor, nos traz de volta para falar conosco, para ser honrado e adorado pela tua igreja nessa noite, Pai. Leva-nos debaixo da tua paz, da tua segurança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas vai estar aí à disposição, então Deus abençoe a sua vida, muito obrigado. Estendemos um pouquinho o nosso horário, mas eu acredito que valeu a pena hoje a gente ser edificado através dessa palavra. Tá bom? Deus abençoe, cumprimente as pessoas e vamos debaixo da graça e da paz do Senhor.